Pessoal, boa noite. Hoje iniciando então a nossa primeira aula da disciplina Processo de Trabalho em Saúde. É uma disciplina curtinha, 21 horas apenas. Por isso eu não vou aplicar prova para vocês. Eu vou fazer no Google Forms uma lista de atividades e mando o link para vocês desenvolverem, tá bom? Bom, então começando a nossa aula, quando a gente fala em história natural da doença, é importante a gente relembrar alguns conceitos, né? Por exemplo, saúde. O que é saúde? É quando a gente tem um estado, um equilíbrio, né? Do estado do bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência da doença. Então, quando a pessoa ela está em equilíbrio fisicamente, mentalmente e socialmente, ela tem saúde. Se essa pessoa tem algum desequilíbrio de uma dessas pilastras, né? Desses pilares, ela não tem saúde. Então, eu posso estar com o meu físico perfeito, mas se a minha mente não está bem, se eu estou ansiosa, se eu estou deprimida, eu estou num quadro de doença, tá? E a doença? A doença, ela é caracterizada, ela é definida pelo Ministério da Saúde como uma alteração ou desvio do estado de equilíbrio de um indivíduo com o meio ambiente. Então, se esse indivíduo estiver em desequilíbrio com o meio ambiente, ele está doente. Outra definição é o estado resultante da consciência da perda da homeostasia, da perda do equilíbrio de um organismo vivo, total ou parcial. Outro, um conjunto de fenômenos desenvolvidos e organismos associados a uma característica. Então, a doença em si, ela existe quando a pessoa está em desequilíbrio com o seu meio ou com outras estruturas das suas pilastras, por exemplo, mental e social, e ela apresenta geralmente características dessa situação, tá? Vamos falar agora um pouquinho da história natural das doenças. Então vamos lá. História natural das doenças. O que é isso? É a história de todo o percurso de uma doença, desde o início até o seu término, tá? Sem a intervenção, sem que ocorra alguma intervenção. Então, é o modo próprio de evoluir que cada doença tem, o processo de cada doença, quando se deixa seguir o seu curso próprio, certo? Então, o início. Ela tem início com a exposição de um hospedeiro suscetível a um agente causal e ela termina com a recuperação total ou com alguma deficiência ou mesmo com o óbito. Então, olha lá nesse quadro a história natural da doença. Então, nós temos aqui, né, o período pré-patogênico, que é o período onde eu tenho um agente causal e eu tenho o hospedeiro. É o momento em que eles vão ter contato. Quando esse agente entra em contato com o hospedeiro, aí começa, então, o período patogênico, né? Primeira parte é o período de latência, onde não tem sintomatologia, depois esse micro-organismo começa a fazer mudanças tissular no hospedeiro, ele começa a apresentar sinais e sintomas, e aí resulta então num defeito, num dano, no óbito ou na cura total. Então aqui, ó, o período pré-patogênico, ele é caracterizado pela prevenção primária. Nesse período, a gente tem condições de promover a saúde, como? Fazendo uma proteção específica, é o que a gente está fazendo hoje em relação ao coronavírus, né? O distanciamento social, para que a gente não tenha contato com esse agente patológico. Já no período patogênico, a gente já entra a prevenção secundária e a prevenção terciária. Na prevenção secundária, nós temos o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, a limitação do dano e na prevenção terciária a gente entra na questão da reabilitação, da inserção desse ser humano de novo na sociedade. Aqui na história natural das doenças, ó, aquela figura ela está mostrando, né, claramente o período pré-patogênico, né, o período antes da instalação da doença em si, é o momento em que o agente causal ele está tendo contato com o hospedeiro. Depois vem o período patogênico, que vai mostrar as mudanças que vão ocorrer dentro do hospedeiro, mediante a exposição a esse agente patogênico. Tá? E o horizonte clínico, ele marca o momento em que a doença é aparentemente clínica. Então, olha lá, período pré-patogênico e no período patogênico, isso daqui é o horizonte clínico, certo? Aqui no horizonte clínico, ele vai mostrar exatamente a fase onde o hospedeiro, o homem no caso, já demonstra sinais da doença.
E esse modelo, ó, ele remarca a importância das diferentes medidas de prevenção que podem ser realizadas dependendo do momento em que se encontra a doença. E deste modo, as atividades de prevenção primárias são efetuadas no período pré-patogênico. Ou seja, as atividades de prevenção primária, pessoal, são importantíssimas quando a gente fala de curso da doença, de evolução da doença, né? Porque é nessa fase que a gente vai conseguir barrar, evitar que essas doenças se proliferem de uma forma descontrolada, tá? Na prevenção secundária, as ações já são voltadas para o diagnóstico e tratamento precoce, né? Para que essa pessoa tenha chance de sobrevida. E na terciária, já está focada na reabilitação. Então, é como essa pessoa agora vai ser novamente inserida na sociedade.